Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Adalberto Pessoa. Eu sou astrólogo, psicanalista e filósofo e estou aqui para falar sobre a reforma da Previdência. Quase agora há pouco, eu fiz uma análise de um mapa de astrologia horária para saber se a reforma da Previdência vai ser aprovada ou não. Pela análise que eu fiz agora há pouco, hoje é dia 20 de março, nesse momento é mais ou menos 13 horas e 30 minutos. Então, pela análise que eu fiz do mapa horário, o que eu concluí é que provavelmente sim, a reforma da Previdência vai ser aprovada, tá? Uma previsão desse tipo tem 95% de chance de acontecer, de dar certo. Eu vou fazer depois um vídeo editado mostrando o mapa de astrologia horária, o mapa horário com essa previsão. E aí eu vou explicar direitinho, do ponto de vista técnico, como que eu cheguei a essa conclusão de que provavelmente a reforma da Previdência vai ser aprovada sim. Quem não conhece muito de astrologia talvez me fale o seguinte: não é necessário ser astrólogo para perceber que a reforma da Previdência vai ser aprovada. De uma certa forma, eu sou obrigado a concordar, né? Assim, quem consegue fazer uma boa avaliação de conjuntura política, consegue concluir sozinho que tudo está indicando que essa reforma da Previdência deve ser aprovada. Eu estou gravando aqui ao ar livre, aí tinha um bichinho aqui na orelha e eu tirei, gente. Mas continuando. Então, quem tem uma boa análise de conjuntura política consegue concluir isso sozinho, tá? Mas eu quis ver no mapa horário, e o mapa horário fala a favor de que a reforma da Previdência provavelmente vai ser aprovada sim. Uma coisa que me chamou a atenção nesse mapa horário, tá? Como eu disse, e depois eu vou fazer um vídeo editado mostrando o mapa horário, mostrando toda a técnica, mas já adiantando alguns comentários. O que me chamou a atenção no mapa horário é que o mapa mostra que a população vai ser prejudicada com a reforma da Previdência, tá? Toda a população vai ser bastante prejudicada, não é pouca coisa. Esse mapa horário, ele aparece com ascendente em Câncer, e a Lua regendo Câncer representa a população brasileira. A população brasileira é mostrada pela Lua em Gêmeos indo para a casa 12. A casa 12 é a pior casa de um mapa astral e também do mapa horário. Então vejam, o mapa horário mostra a população sendo altamente prejudicada com essa reforma da Previdência. E o mapa horário, ele não apenas responde que a reforma da Previdência vai ser aprovada, como também me mostra as motivações do presidente, do executivo, do legislativo e do judiciário, tá? O mapa me mostra tudo isso. E dá para ver que tanto o legislativo, quanto o executivo, quanto o judiciário, e assim, vou falar bem no popular, tá, gente? Os três poderes estão pouco se lixando para a população, para o povo, tá? Isso aparece no mapa horário. Quando eu for fazer o vídeo mostrando a técnica, o mapa mesmo, a figura, vocês vão ver isso. Então, assim, em primeiro lugar, o legislativo deve aprovar a reforma da Previdência, estão pouco se lixando para a população. E depois, tá, o mapa horário ainda mostra isso, mostra exatamente a sequência. O legislativo aprovando primeiro e depois o Bolsonaro aprovando a reforma da Previdência e pouco se importando com os protestos da população, tá? Tem isso também. Os três poderes não estão preocupados com a população, não estão preocupados se a população vai reclamar, se vai fazer manifestações, se vai protestar, estão pouco se lixando para a população. Ok? Então eu achei importante já adiantar esse vídeo falando sobre isso para vocês. Na sexta-feira agora, dia 22 de março, eu estou ciente que a CUT está chamando a população para fazer manifestações contra a reforma da Previdência. Pelo menos nas mídias de esquerda, nas redes sociais de esquerda, isso está sendo bastante divulgado.
A ideia é ter manifestações contra a Previdência em vários lugares do país. Eu sei que em Mogi das Cruzes, que é um dos municípios interior de São Paulo, a manifestação vai ser feita às 10 horas da manhã, está marcada para 10 da manhã, mas eu acredito que em vários lugares do país a manifestação esteja marcada para vários horários diferentes. Em São Paulo deve acontecer na Avenida Paulista. Até onde eu sei, no site da CUT tem os horários onde as manifestações devem acontecer. Eu vou ser honesto para vocês, olhando a questão agora de conjuntura política nacional, eu estou com dúvidas se essas manifestações vão ter adesão. Eu acho que as próprias pessoas estão muito desesperançadas. A esquerda está muito fragmentada, sem uma liderança forte, como o Lula já foi, por exemplo. O Lula foi, a bem dizer, ainda é uma liderança, né? Que ele está preso. Se ele estivesse livre, ele seria uma liderança que conseguiria mobilizar muitas pessoas. Eu sei que vai ter gente que vai dizer que não, né? Que o Lula... Enfim, ele está na cadeia, enfim, o Lula já foi, tem gente que fala isso. Mas eu fiz um pequeno estudo da biografia do Lula, né? E eu achei muito interessante isso, tá, gente? Depois eu até vou comentar sobre isso. Eu quero fazer um vídeo falando do mapa astral do Lula e comparando com a biografia dele. E assim, quando você lê sobre a biografia do Lula, você vê que ele sempre foi um líder que consegue movimentar massas, né? Que consegue mobilizar as pessoas. Eu acho que não é à toa que a parcela golpista que fez, né, que conseguiu engendrar a prisão do Lula, eles não fizeram à toa, porque eles sabem o poder de mobilização que o Lula tem, né? Então, de uma certa maneira, prender o Lula é uma forma de enfraquecer a esquerda e enfraquecer também as mobilizações para manifestações populares. É claro que a gente não tem que depender exclusivamente do Lula, né? Mas o fato é que quando a gente olha os grupos de esquerda, faltam lideranças que consigam mobilizar de uma maneira mais intensa a população. Eu tenho percebido dessa maneira, a esquerda está muito fragmentada e até de uma certa maneira perdida. E assim, não adianta, tá, gente? É a esquerda que vai tentar impedir essa reforma da Previdência. Existe chance de conseguir isso? Vai passar uma moto daqui a pouco agora. Bom, passou. Então, continuando. Será que existe chance da esquerda conseguir impedir a reforma da Previdência? Essa é uma pergunta que fica, né? Eu sei que no Congresso os partidos de esquerda vão tentar impedir a reforma da Previdência, mas eu estou duvidando que consigam, tá? Assim, pelos dados astrológicos também, eu estou duvidando que consigam. As forças que estão tentando aprovar essa reforma são muito fortes, são muito intensas. Tem muita coisa por trás da aprovação dessa reforma da Previdência que, quero enfatizar, vai prejudicar muito a população. Muito, muito é muito mesmo. Mas assim, o que eu queria enfatizar, tá? Eu até fui olhar o mapa horário da reforma da Previdência, porque eu queria fazer alguns comentários sobre o posicionamento da mídia, né, da mídia dominante, da mídia capitalista, da mídia de direita, da mídia majoritária sobre esse assunto. Inclusive, eu sigo, vocês sabem disso, né? Quem me acompanha sabe que eu tento assistir tanto as mídias de direita quanto as de esquerda para conseguir ter uma opinião próxima de um entendimento imparcial, quer dizer, de um entendimento imparcial, né? Mas quando você pega as mídias de direita, e aí eu vou citar a Rádio Jovem Pan, tá? A Rádio Jovem Pan, ela é uma rádio muito antiga, ela foi inaugurada lá pela década de 40, passou por toda a ditadura militar. Ela começou como Rádio Pan-Americana, na década de 60 ela se tornou Rádio Jovem Pan e está até hoje. Na minha opinião, é uma rádio de direita conservadora, extremamente cafona. Ela tem um enquadre, um formato muito cafona, muito, muito antiquado, né? E assim,
eu acho até vergonhoso ver como a rádio, de maneira expressa, eles lançaram uma campanha de apoio à reforma da Previdência. Então, assim, todos os dias, sem exceção, a Rádio Jovem Pan fica batendo nessa tecla. E se a gente pensar que a Rádio Jovem Pan tem uma audiência diária média de 5 milhões de pessoas aqui em São Paulo, e essa rádio tem várias filiais espalhadas pelo país todo, né? Então imagina isso, pelo menos 5 milhões de pessoas todos os dias passam por uma mensagem da Rádio Jovem Pan falando a favor da reforma da Previdência. É uma verdadeira lavagem cerebral, tá? A Jovem Pan faz uma verdadeira lavagem cerebral. O que acontece? Os locutores da Jovem Pan ficam falando a favor da reforma da Previdência, depois eles trazem especialistas que eles escolhem para falar também a favor da reforma da Previdência. Eles nunca trazem um especialista para falar contra, nunca. E trazem também as figuras políticas, desde o Rodrigo Maia até os políticos do PSL. Então, assim, a todo momento eles estão fazendo entrevistas com os políticos que são a favor da reforma da Previdência, ou seja, eles só abrem espaço para as narrativas favoráveis à reforma da Previdência. E eles próprios da Jovem Pan têm uma dificuldade, às vezes, de defender isso. Eles defendem a reforma, mas existem relatos que são muito incoerentes, existem relatos que não se sustentam e que até para eles que são a favor da reforma da Previdência fica difícil defender. Fica simplesmente difícil defender. Por exemplo, o Paulo Guedes fala que essa reforma, no prazo de 10 anos, vai fazer uma economia de R$1 trilhão. Essa é a primeira inconsistência, porque assim, a própria rádio Jovem Pan, apesar deles defenderem a reforma da Previdência, o Marco Antônio Villa, que é o historiador e principal comentador deles, questiona aonde estão as tabelas, documentos, aonde está a demonstração dessa economia de R$1 trilhão. Então vejam, a própria rádio que faz uma campanha a favor da reforma, ela mesma se autocontradiz, né, quando ela questiona isso. Quer dizer, assim, o questionamento deles está correto, é o questionamento que eu também faço, mas eu sou contra a reforma da Previdência, então é totalmente coerente que eu questione por que o Paulo Guedes não demonstra para a gente essa economia de R$1 trilhão. Onde é que estão as tabelas, os documentos que mostram isso? Mas a Rádio Jovem Pan, ela começa a se autocontradizer, porque ela defende a reforma, mas ela questiona de onde o Paulo Guedes tirou essa economia de R$1 trilhão. Outra coisa que acontece na Rádio Jovem Pan, e entendam bem, tá, gente? Eu estou pegando a Rádio Jovem Pan como exemplo, mas ela serve como paradigma também do que acontece na Rede Globo, na Band News, na Rede Record, em todas essas mídias, que são mídias que funcionam a favor do status quo dominante capitalista, tá? Então, a Jovem Pan, por exemplo, ela nem trisca, ela não fala absolutamente nada do não pagamento de impostos pelas empresas, tá? Eu marquei aqui a sonegação de impostos, tá? Então, assim, as empresas sonegam bilhões de reais para a Seguridade Social, empresas, bancos, empresas multinacionais, né? E o que acontece? A gente sabe que a Previdência, financeiramente, ela é alimentada pela Seguridade Social. E parte dos recursos importantes da Seguridade Social vem de impostos. Impostos das empresas, impostos de bancos. Só que o que acontece? Os números de sonegação são da casa de bilhões de dólares. Tá? Tem banco que, por exemplo, está devendo 25 bilhões de dólares, tem empresa que está devendo muito mais do que isso. Tá? Então, assim, se você pegar o conjunto das empresas que sonegam os impostos, que alimentam a Seguridade Social, que por sua vez alimentam a Previdência, você tem uma sonegação aí de bilhões de dólares, simplesmente assim. Fora isso, só que o que acontece? Uma mídia como a Jovem Pan, ela não questiona isso, não coloca isso em questão. Na verdade, todo o esforço discursivo
é para colocar o sacrifício em cima dos trabalhadores, é a população que tem que, digamos assim, entendam bem, os impostos são sonegados, não são pagos, isso cria um rombo na Seguridade Social que pode ter impacto na Previdência, mas quem tem que preencher isso é a população. Não são as empresas que estão devendo, né? Somos nós que temos que demorar mais para receber previdência, né? Para receber a aposentadoria. Na verdade, essa reforma, vejam bem, gente, é uma coisa absurda, porque a reforma da Previdência diz que será aumentada a alíquota de desconto da Previdência, tá? Eu já pago por mês, gente, uma quantidade enorme de desconto para a Previdência, tá? Vejam bem, não é o meu caso, tá? Mas uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês, ela já tem descontado pelo menos R$ 1.100 para a Previdência todo mês, durante uma quantidade X de anos. Eles vão aumentar essa alíquota de 11% para 14%, né? Pelo menos dentro do serviço público, isso já está acontecendo. E você vai ter que pagar isso por 30, 35 anos ou mais, sem ter a certeza de que você vai viver, inclusive, para conseguir chegar até lá e se aposentar. Isso não é certo, tá? Eles usam uma média aí de que o brasileiro vive perto de 70 anos, acho que é 69 ou 70 anos, mas ninguém tem a garantia de que vai viver isso, né? Assim, no âmbito individual, a gente não tem essa garantia, né? Aliás, não é 69 nem 70, é 79 anos eles falam, tá? Que é a média de vida do brasileiro. Por eles, o brasileiro se aposentaria com 80 anos ou mais. Então, só que é um pouco complicado você usar um valor médio estatístico para só isso como critério, tá? É muito complicado. Onde é que fica a qualidade de vida do trabalhador, né? Então, assim, só que assim, todo o sacrifício fica em cima do trabalhador e as empresas que sonegam impostos são isentas. Não é feito nenhum debate sobre isso. Mesmo que eu seja a favor da reforma da Previdência, de uma reforma pelo menos um pouco mais leve, não do jeito que querem fazer, mas assim, antes de sacrificar o trabalhador, o que precisaria ser feito em primeiro lugar seria cobrar os impostos, né, os impostos sonegados, que na sua somatória resultam em bilhões de dólares. E fora isso, tá, ainda tem um outro detalhe que eu não comentei ainda, que são os desvios de dinheiro por corrupção. Existe muito desvio de dinheiro por corrupção no Brasil. Passou a moto de novo. E assim, os desvios de corrupção, tá? O Brasil perde muito dinheiro com corrupção e essa perda também é da ordem de bilhões, tá? Eu já vi, por exemplo, alguns escândalos de corrupção que envolvem 5 bilhões de reais, ou mais do que isso, 10 bilhões de reais e por aí vai. Então assim, e é tudo dinheiro pago com os nossos impostos. Então se torna... tá passando outro carro e mais um. Mas só para encerrar o raciocínio. Então assim, nós perdemos muito dinheiro com sonegação de impostos de grandes empresas e bancos. Nós perdemos muito dinheiro com desvios por corrupção. Eu não estou falando de milhões, é bilhões, tá, gente? É bilhões. E de repente o sacrifício dessa reforma da Previdência fica toda nas costas dos trabalhadores honestos, né? Então isso é um problema muito grave, assim. Eu penso que a população tinha que se mobilizar realmente contra essa reforma da Previdência, mas eu estou com algumas dúvidas de que isso vá acontecer. Eu também tenho que dizer para vocês que a reforma da Previdência também está sendo feita para os militares, tá? Só que o que acontece? A parte da lei que diz respeito à reforma da Previdência para os militares está sendo feita pelos próprios militares. Olha que coisa interessante. E, assim, até onde eu sei, isso é divulgado pela própria Rádio Jovem Pan. Então, até onde eu sei, eles estão orquestrando essa reforma a partir de uma série de contrapartidas. Então, por exemplo,
Os militares vão ter a reforma da Previdência, mas eles vão ter uma contrapartida de cargos e salários, de aumento de salários e de um plano de carreira melhorado. Que no final das contas, tá, se o objetivo é economizar R$ 1 trilhão, como o Paulo Guedes fala, da parte dos militares, a contribuição deles vai ser a mínima possível, né? Assim, na verdade, vai ter uma redução de danos para eles. Já para os trabalhadores comuns de CLT e os funcionários públicos, a carga vai ficar toda nas costas desses trabalhadores, dos trabalhadores civis, sejam CLTistas ou funcionários públicos. Ou seja, os militares vão passar pela reforma previdenciária, mas o impacto sobre eles vai ser minimizado. Eles vão sofrer o mínimo possível, né? Então, assim, eu quero deixar esses registros aqui. Eu acho importante participar das manifestações de sexta-feira, quem puder participar. É só ir no site da CUT e ver a agenda dessas manifestações, tá? Isso independente, eu falo isso independente de quem goste da CUT, quem não gosta. Nesse momento, o que é importante, o que seria importante seria tentar evitar a reforma da Previdência. Apesar do mapa horário está mostrando que provavelmente a reforma da Previdência vai ser aprovada, apesar disso, isso é uma previsão astrológica, tá, gente? Mas assim, independente da previsão astrológica, eu acho que a gente tem que lutar até o último momento contra, tá? Eu sempre acredito que até mesmo uma previsão assim pode ser mudada, nem que seja no último momento. Eu acredito nisso, tá? É claro que a probabilidade disso acontecer nessa altura do campeonato é pequena. As variáveis de destino já avançaram muito e provavelmente essa reforma vai ser aprovada. Mesmo assim, eu defendo a ideia de que a gente tem que lutar até o último momento, até o último instante, tá? A gente tem que lutar, seja virtualmente, que nem eu estou fazendo aqui, estou fazendo um vídeo, divulguem esse vídeo nas redes sociais. Façam a crítica de vocês contra essa reforma da Previdência, seja no Facebook, seja no Instagram, seja em qualquer rede social que vocês tenham. A luta ela é virtual e é também presencial. Uma coisa não exclui a outra, né? Então quem puder participar presencialmente das manifestações, faça isso. Faça com cuidado, porque eu tenho achado, tá, pelo que eu tenho visto nas notícias, que o direito de greve, o direito de manifestação não tem sido respeitado, principalmente aqui em São Paulo, pelo menos, né? De vez em quando a polícia vem, bate nas pessoas, desrespeita o direito de manifestação e de greve das pessoas, tá? Mas mesmo assim eu acho que tem que ter a manifestação presencial sim, mas com cuidado, tá? A gente não vai conseguir lutar contra a perda de direitos se nós próprios somos atacados, se nós próprios ficamos doentes, né, se nós próprios somos prejudicados fisicamente. Nós precisamos do nosso corpo para conseguir fazer uma resistência, ok? Esse vídeo ficou um pouquinho longo, né, mesmo sendo um vídeo de improviso, mas é que eu tinha bastante coisa para falar para vocês mesmo, tá? Mas eu não esgotei tudo aqui. Ainda vai ter um vídeo editado onde eu vou mostrar a técnica horária, falando a favor dessa previsão de que deve acontecer sim a reforma da Previdência. E à medida que eu vou acumulando mais informações, depois eu faço mais vídeos para manter esse debate, tá? A gente não pode, assim, a democracia ela se faz com debate. Apesar de nós não estamos numa normalidade democrática, né? Não estamos numa democracia plena, mas a democracia ainda se faz com debate, com reflexão, com crítica, né? E com muita informação. Ok? Então essa é a minha contribuição hoje. Termino por aqui esse vídeo e muito obrigado aí pela audiência. Quem está me vendo pela primeira vez, se inscreva aqui no canal. Eu produzo conteúdo político progressista e em várias áreas de conhecimento: astrologia, psicanálise, filosofia, ciência e filosofia política, tá?
tá? Então, quem está vendo esse canal pela primeira vez, se inscreva e acompanhe todo o debate. Existe uma playlist de astrologia política, onde eu faço previsões, inclusive esse vídeo vai ficar na playlist de astrologia política, e onde eu faço previsões, tá? Previsões de âmbito político, através da astrologia. E tem também uma playlist de ciência e filosofia política, onde eu faço debate político a partir de referências do campo das ciências humanas e sociais. Então acompanhem essas duas playlists, isso para quem gosta de política, aqui no canal, ok? Um grande abraço, um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!